Bem-vindo ao Vestibular em Cena. Hoje nós vamos tratar de um tema bastante atual: o positivismo na prova da UEL. Bora pegar papel e caneta para estudar. Hoje nós vamos tratar de um tema que causou polêmica na abertura desse governo Temer: o nosso pavilhão nacional, Ordem e Progresso. E de saída nós vamos deixar vocês com uma dupla bastante importante para suas aprovações nos vestibulares. Acompanha só. Pois é, no Brasil é uma tradição que vai ser incorporada, e no nosso livro aparece isso um pouco claramente. Ela é incorporada a partir dos eventos do século XVIII, das três grandes conjurações do século XVIII, né? Principalmente na Conjuração Mineira e na Conjuração Baiana, né? Tanto a ideia de república, mas sobretudo na Conjuração Mineira, a ideia do republicanismo, dessa linguagem política que se forma nesse período todo. República, democracia e positivismo. Por que esses temas ainda não são tão caros? Nós já tratamos do lado científico do positivismo em uma aula em que nós citamos o filme Vênus Negra. Você se lembra? Nós deixamos claro que o positivismo foi uma filosofia idealista criada por Auguste Comte. Como um bom filho do século XIX, ele também foi influenciado pelos impactos da Segunda Revolução Industrial. Leia-se, para um bom positivista, o desenvolvimento tecnológico e material de um país traduzem e espelham também o seu desenvolvimento espiritual, intelectual. Isso quer dizer que um positivista ele faz uma leitura linear e evolutiva da história. E foi justamente esse espírito que tomou conta do nosso IHGB. E aqui tome nota porque vem uma informação nova. O nosso Instituto Histórico Geográfico Brasileiro ele foi criado em 1838, ali no finzinho da regência, justamente com a intenção de desenvolver uma ciência histórica, geográfica e também uma literatura que dissesse para o brasileiro o que é ser brasileiro, isto é, que criasse uma unidade nacional e tentasse acalmar os ânimos políticos da regência. E a partir daí, nós vamos começar, vai aparecer no Brasil e vai se desenvolver no Brasil uma tradição da República e do republicanismo, que aparece no período, principalmente na primeira metade do século XIX, né? Na Bahia, em Minas e principalmente em Pernambuco. E aparece nas demandas das regências, né? Isso. Quando o povo vai à rua na Sabinada, pedir, por exemplo, né? Pelo bem comum. E na Sabinada, por exemplo, que tem um viés republicano. Ao longo do século XX, mas ao mesmo tempo, no momento que se proclama a República, você tem quase um golpe de Estado. Sendo assim, os eventos históricos do final do século XIX, como a crise da escravidão, os custos sociais da Guerra do Paraguai, só reforçaram a crença de que o positivismo seria uma ideologia moderna e progressista capaz de aglutinar civis e militares em busca de um novo regime. É isso que se vê na questão 20 da prova de tipo 1 da UEL de 2016. Vamos ao enunciado. O positivismo desenvolveu-se no Brasil durante o Segundo Império e foi defendido por políticos ilustres como Benjamin Constant, Júlio de Castilho, Teixeira Mendes, marcando fortemente os ideais republicanos que culminaram com a proclamação da República em 1889. Com base nos conhecimentos sobre as influências positivistas no processo de transição do regime imperial para o republicano, considere as afirmativas a seguir. Bem, conforme nós construímos o nosso argumento, o enunciado da UEL também considera que o positivismo foi uma ideologia decisiva na proclamação da nossa República. Sendo assim, vamos analisar as afirmações. Primeira afirmativa. Como expressão mais forte dessas mudanças, o pavilhão imperial adotou o lema positivista. Segunda. A ideia de uma democracia representativa levou à adoção do sistema do voto universal, o que permitia a acomodação das classes sociais. Terceira. A presença do ideário positivista destacou-se no setor militar, sobretudo entre os oficiais de alta patente. E quarta,
A formação de um governo de cunho autoritário caracterizou-se pela imposição da ordem através da força militar, na chamada República de Espadas. A primeira afirmação está errada porque o slogan Ordem e Progresso, isto é, o ideário positivista, ele ganhou território na Escola Militar do Rio de Janeiro. Foram os militares que assumiram a missão cívica, como se dizia à época, de romper com as tradições monarquistas e promover um novo regime, supostamente, baseado na vontade popular. A segunda afirmação também está equivocada, porque você sabe que o voto durante a nossa Primeira República ele só era permitido aos homens letrados maiores de idade. Essa conversa de voto universal, infelizmente, só na Constituição Cidadã de 1988. Agora, a terceira afirmação está corretíssima, porque como nós já dissemos, o ideário positivista era progressista à época o suficiente para inspirar os militares bastante desapontados com os custos sociais da Guerra do Paraguai, que conseguiram alianças com a elite cafeicultora e juntos assumiram o projeto republicano. E por fim, a quarta afirmação também é verdadeira. Como você sabe, o nosso primeiro presidente republicano foi o militar e, aliás, monarquista, amigo pessoal do Dom Pedro II, Deodoro da Fonseca. E o nosso segundo presidente foi o forte e autoritário Floriano Peixoto, que, aliás, foi responsável por garantir estabilidade e a consolidação da nossa primeira Constituição Republicana, a de 1891. Isso, então, nos leva à letra C como correta. As afirmações 3 e 4 são verdadeiras. Como você pôde notar, o positivismo foi uma ideologia muito forte, capaz de aglutinar as composições políticas em nome do projeto republicano. Mas apesar das promessas de garantia das liberdades individuais e de participação política, infelizmente a nossa primeira república foi um regime autoritário. Saca só o que te diz um dos maiores historiadores brasileiros, José Murilo de Carvalho. É que este povo bestializado não existia. Não existia. O que existia era uma relação muito difícil entre povo e governo. Uma falta realmente de total legitimidade do sistema político. E realmente não houve participação popular no ato da proclamação. Isso não quer dizer que a República não tinha apoio, mas o apoio republicano era sobretudo entre a elite. Era sobretudo, por exemplo, as camadas... Quer dizer, não era um clamor popular? Não, absolutamente. Não havia clamor popular, absolutamente, para a República. Havia, realmente, por exemplo, a intelectualidade, na medida que a gente pode falar, na intelectualidade, isso é, pessoas com educação superior, nas faculdades de Direito, faculdade de Medicina. Nabuco, quer dizer, as grandes figuras da... Nessas figuras, sobretudo nas escolas superiores, que era Direito, Medicina e Engenharia. Essas pessoas eram já republicanas. Na imprensa já havia vários jornais republicanos. Havia certos partidos republicanos, mas alguns muito fracos, mas outros um pouco mais fortes, como em São Paulo. Deu para ter uma ideia do que era o nosso país há coisa de 100 anos atrás? E de como o ideário, ordem e progresso evoca determinadas condições políticas de um conservadorismo torto? Agora, o que resta a vocês é ficarem atentos e atentas a essa atualidade, o slogan Ordem e Progresso, que, convenhamos, causou bastante polêmica na composição do governo Temer. E não custa nada ser irônico. Sejamos positivistas. Um pouco de disciplina, dedicação, austeridade não fazem mal a ninguém. Ao contrário, eles podem justamente aprimorar e melhorar os seus estudos em busca da aprovação. Abraços fortes, fiquem conosco, mantenham contato e até a próxima.